Fala comigo, meu jovem, como é que você tá? Tudo bem com você? Professor Rodolfo chegando aqui para mais uma super dica no YouTube do Monster Concurso. Já cheguei acelerado. Hoje tá aqui o professor, aquele de maior capital estético desta instituição de ensino. Até engasguei aqui, pô. Viu meu reflexo ali? Pô, o homem tá gato, hein? Aqui, editor, tira um print aqui, bota na thumb. O editor nem vai ver isso, nem vai fazer isso, né? Pô, já fica brabo, vou ficar brabo na thumb aqui assim, ó. Como é que vocês estão, meu jovem? Fala comigo, professor Rodolfo chegando aqui, né? Aquele com o maior capital estético, para dar uma aula para você que vai fazer o concurso das PCSP, tá certo? Foco aí no cargo de investigador, porém, né, se você quiser utilizar essa aula para outros concursos que tenha conceitos ligados a hardware, vai ser válido, tá? Olha só, nós vamos trabalhar com a resolução de questões da VUNESP, tá? Resolução de questões, porque o objetivo aqui é conhecer a banca, tá? Nós vamos trabalhar com resolução de questões na VUNESP, certo? Nós vamos resolver questões da VUNESP. Nós vamos ver como que a banca cobra hardwares, tá beleza? Como que ela pode vir a cobrar isso na prova, tá? Então a gente olha sempre para o passado para estudar a partir daquilo que já aconteceu, tá? Galera, eu sempre falo isso. O maior aliado da sua aprovação são as questões passadas. Sempre olhe para trás, sempre olhe para o passado. O único momento que é bom você ficar ligado no passado é na hora de fazer concurso público, na hora de estudar para a prova, tá? O resto você só pensa lá no seu futuro, pensa na sua vida, vive o presente, pensa no futuro, tá? Ou então pensa no presente, vive o futuro, foda-se, faz o que você quiser, e o passado você deixa para trás. Mas na hora de estudar para concurso, a gente sempre se baseia naquilo que aconteceu, tá beleza? Então, a gente vai olhando a banca, a gente vai entendendo a banca, vai vendo as provas mais recentes de outros cargos, de cargos parecidos, para ver como que a banca tá cobrando, tá? A gente vai pegando este conhecimento para a gente trazer o conteúdo para vocês assimilarem. Isso aqui é só uma parte, a outra parte vocês fazem aí no lado de vocês, tá? Vocês têm que sentar o rabo na cadeira e estudar, tá beleza? Eu tenho falado muito nas aulas que eu tenho oferecido. Galera, videoaula não é série. Porra, videoaula não é série. A videoaula, eu tô aqui para resumir um conteúdo para você, tá beleza? Muita gente fica a vida inteira só vendo videoaula. Só vendo videoaula. Eu vou falar para você, na hora da prova, sua prova é de ler, caralho. Sua prova é de ler e escrever. Sua prova não é de ficar vendo vídeo. Então você tem que ver a videoaula, você tem que escrever no seu material, você tem que revisar. Se você não entendeu, você vê outra videoaula. Se você não entendeu, você lê, tá? Se você não entendeu, você lê de novo. É assim que funciona, você tem que forçar a cabeça. Muita gente me manda mensagem o seguinte: professor, não tô aprendendo informática. Eu falo assim, não tá aprendendo mesmo? Não tá? Aí eu vou falar assim, como é que você estuda? O cara vai, eu vejo uma videoaula e boa, e sento e vou dormir. Vê essa videoaula aqui, desliga o celular e vai dormir. E nunca mais vai falar. Você vai aprender como, irmão? Não vai aprender, caramba. Não vai aprender. Imagina que você tem direito constitucional, direito administrativo, direito penal. Tudo é direito, tudo é parecido. Informática é diferente disso tudo. Só que dentro de informática você tem a parte de software, você tem a parte de rede de computadores, que é diferente, né? Você tem a parte de segurança da informação, ou seja, você tem 3 disciplinas diferentes só aí que eu falei aqui dentro de informática. E aí o cara, ele estuda 3 direitos o tempo inteiro, com o máximo desempenho. Em informática o cara vai lá, resolve meia dúzia de questãozinha, estuda 30 minutinhos, lê um negocinho, vê uma videoaulazinha e acha que tá bom. Caraca, não vai ficar bom, porra. Lá no direito você destrói a lei, você come a lei com o angu, você lê de rabo, cabo a rabo, faz tudo, marca o caralho a 4, e aqui na informática você vem de miguezinho, porra. Não vai conseguir ficar bom. Tem que estudar pesado, tem que ler, tem que ver. Se não tá aprendendo, tem que mudar, entendeu? Não é só videoaula. Se não tá aprendendo com a videoaula, vai na leitura, tá certo? Vai na leitura. E assim você vai aprender informática, tá? Então, fica ligeiro, eu vou dar dicas de hardware, tá beleza? Muita gente tem dificuldade, tá? Isso aqui são questões... vocês vão ver que as questões, elas não são difíceis, mas as pessoas erram muito, tá? Muito porque as pessoas não têm conhecimento básico de informática. Básico, isso aqui que a gente vai falar é conhecimento básico de informática, tá beleza? Lembrando que
Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, podem ir lá no meu Instagram, podem me chamar lá. Vai ser um prazer inenarrável conversar com vocês, beleza? Então, olha só, vamos começar aqui resolvendo uma questão, tá? Eu vou resolvendo questões e vou dando os macetes para vocês de como a banca gosta. Galera, VUNESP. A VUNESP com ela funciona o seguinte: escreveu, não leu, o pau comeu, tá? A VUNESP é assim: escreveu, não leu, o pau comeu. A VUNESP não gosta de historinha, tá? Não gosta. No geral, tem mudado um pouco? Tem mudado, tá? A banca até tem feito umas questões um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais que exigem o pensamento do candidato, questões às vezes que mesclam disciplinas e tudo mais, mas no geral é escreveu, não leu, o pau comeu. Ou seja, ela pega exatamente, conteúdo é de informática, então ela vai pegar exatamente algum tópico muito específico de rede e fazer uma pergunta técnica sobre aquilo. É basicamente isso. Direito é assim também, tá? Agora outras bancas, né, o CESP, a FCC, a FGV, ela já mistura. Ali no direito ela mistura um pouco de português, de interpretação de texto, mistura direito administrativo com constitucional e já faz um birimbolo ali bem elaborado, tá? A VUNESP é mais direto, tá certo? Então, fica ligeiro nisso, porque na VUNESP você precisa saber de fato os conceitos, tá? A VUNESP você precisa estar com os conceitos básicos cristalizados na sua cabeça, tá? Olha só, um dos dispositivos de armazenamento externo de microcomputadores são os pendrives, cujos valores típicos de capacidade de armazenamento são 4, 8, 16, 32, 64, 128, beleza? Olha só, galera, pendrive, tá? A gente tá falando aqui, ó, de dispositivo de armazenamento externo, tá? Dispositivo de armazenamento externo. Ou seja, aquele dispositivo que ele não tá dentro ali do gabinete, tá? A gente tem aqui o gabinete, certo? Opa. A gente tem um gabinetezinho aqui, ó. É aqui que ele funciona, pô. Segura o pai desenha. Respeite seu pai, pô. Ó, desenho Topson. Ah, bagunçou. Agora aí fica perdidinho. Tá perdidinho. Perdido. Não entendendo é nada mais. Aqui, é isso aí. Isso aqui é um gabinete, ó. Se vira pra entender. Isso aqui é um gabinete, ó. Você liga ele aqui, ó, no botãozinho. Aí dentro do gabinete aqui, né, a gente tem vários dispositivos. A gente tem a memória, beleza? A gente tem o processador, certo? A gente tem o HD, beleza? A gente tem isso aqui, tudo aqui dentro. A gente tem as placas de vídeo, placa de som. Então, o dispositivo de armazenamento, galera, a gente chama de dispositivo de armazenamento aqueles dispositivos que nós conseguimos colocar dados, tá? Nós colocamos dados nesses dispositivos e esses dados, eles não são perdidos, tá? Depois que a gente, por exemplo, corta a fonte de energia, tá? Por exemplo, a memória RAM do seu computador. A gente não chama ela de dispositivo de armazenamento, por quê? Porque quando a gente coloca um dado nela aqui, esse dado ele fica gravado enquanto eu tenho fonte de alimentação. Tá, beleza? É tanto que se você desliga o computador de uma vez, todos os programas eles são fechados automaticamente. Por quê? Porque quando tá ligado, esses programas ficam na memória, porque a gente está usando, ele tá lá na memória RAM. Desligou o computador, a memória RAM apaga todos eles da memória, tá certo? Perdi os dados. É tanto que o computador reinicia sem nada na memória, tá certo? Então a gente chama isso aqui, né, inclusive de memória volátil, porque quando acaba a energia, a gente perde os dados que estavam nela. Agora, os dispositivos de armazenamento, né, são dispositivos que eles têm uma maior capacidade de armazenamento, certo? Então eles vão estar na casa dos gigabytes hoje, dos terabytes, dos petabytes, dos exabytes, tá certo? Então são dispositivos com capacidade de armazenamento muito grande. Eles são dispositivos mais lentos, tá? Então o HD, ele transfere dados mais lentamente do que a memória. A memória é muito mais rápido para armazenar e para tirar dados do que o HD, tá certo? Só que o HD consegue armazenar muito mais dados. Então a gente usa a memória para armazenar informações dos softwares que estão executados, tá beleza? E
E os dados mesmo do software, a instalação, os scripts, os códigos são armazenados no HD, tá certo? O HD é a memória de longo prazo que a gente fala, tá? É o dispositivo de armazenamento de longo prazo. Então a gente tem dispositivos de armazenamento, a gente tem HD, a gente tem CDs, DVDs, pendrives, SSDs, tá certo? Tudo isso é um dispositivo que a gente coloca a informação e essa informação vai ficar ali, ó, por muito tempo, tá certo? O objetivo é o quê? A gente utilizar esse dispositivo para guardar uma informação para a gente recuperar depois lá na frente, tá certo? A memória RAM, o objetivo dela é o quê? Auxiliar a execução de um software, tá? Então, na hora que eu estou executando um software, parte desses softwares ficam na memória para que o sistema operacional e os programas ali possam utilizá-lo, tá certo? Então, gravem isso. A memória RAM, ela está ligada à execução do software. Quando eu executo um software, parte das informações daquele software vão para a memória RAM, tá? A gente hoje não carrega o software todo, tá? A gente carrega parte e à medida que você vai usando o software, você vai colocando mais informação. O HD, ele armazena o software. Então, quando você instala o software, você instala no HD. Ele fica lá, esperando a execução, instalado. Na hora que você executa, toda a informação dele é subida para a memória RAM. Então, a gente fala de dispositivos de armazenamento, esses dispositivos. HD, pendrive, tá beleza? São dispositivos que você coloca informação, né? Para utilizar lá na frente. Certo? Pendrive, HD, a gente tem os SSD, tá? A gente tem CDs, certo? A gente tem os cartões. De memória, tá certo? A gente tem os cartões de memória que a gente utiliza em câmeras, beleza? Então tudo isso aí são dispositivos de armazenamento. Qual que é a unidade, galera, de capacidade de armazenamento? Olha só, capacidade de armazenamento, certo? Geralmente a gente fala 4, 8, 16 gigabytes, beleza? A gente fala gigabytes. A gente está começando a subir para os terabytes, tá? Mas o que vocês precisam saber, né? Que primeiro vem o quilo, depois o mega, depois o giga, depois o tera, depois o hexa, tá beleza? Então essa é a ordem de tamanho, é como se fosse centímetros, metros, quilômetros, dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros. Aqui é a mesma coisa. Hoje os dispositivos de armazenamento, em média, né? Os pendrives, os SSDs e os HDs, né, eles vêm na base do gigabyte. Os HDs, né, já estão começando a vir na base do terabyte mesmo. 1 terabyte, 4 terabytes. O SSD também está subindo. Os pendrives ainda, a sua maioria, vem na casa dos gigabytes. Tá beleza? Então, tranquilinha essa questão, tá beleza? A questão tranquilinha. Olha só. Aqui, ó, eu tenho as unidades, né? Então, ó, a gente começa no bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, e a gente vai descendo. Então, um bit, né, ele corresponde ao valor 0 ou 1. O byte é a soma de 8 bits, tá beleza? O byte é a soma de 8 bits, beleza? O kilobyte são 1024 bits, tá certo? O megabyte são 1024 kilobytes, tá certo? E assim a gente vai subindo, tá beleza? Ó, aqui, ó, a gente tem toda a estrutura de dados aqui. Então isso aqui são os tamanhos, são as unidades de medidas. Galera, quando a gente está falando de armazenamento, tá? Armazenamento, a gente utiliza os gigabytes, tá beleza? A gente utiliza kilobytes, tá? Em maiúsculo. Megabyte, gigabyte, terabyte. A gente utiliza isso quando a gente está falando de armazenamento. Kilobyte, megabyte, gigabyte. Isso é armazenamento. Quando a gente está falando de velocidade de transmissão, a gente trabalha com megabits por segundo, gigabits por segundo,
terabits por segundo, tá? E aí é minúsculas as 3 letras aqui, tá? Então, a minha internet transfere a 1 gigabit por segundo, ou seja, velocidade de transmissão, velocidade de transferência, tá? A quantidade, quando eu estou falando de transferência, tá? Transferência de dados, né? De um lado para o outro, né? Quando eu estou falando de transferência, quando eu estou falando de velocidade, eu falo gigabits por segundo. Então, a minha internet tem 10 gigabits por segundo, tem 1 gigabit por segundo, tem 200 gigabits por segundo, tá beleza? É claro que na propaganda pode vir 200 megas, enfim, foda-se a propaganda. A gente está falando aqui de velocidade de transmissão. Então, a internet de 200 megas, né, ela vai transmitir lá 200 gigabits por segundo, tá? Essa é a velocidade de transmissão. Agora, a capacidade de armazenamento, ou seja, o HD tem 1 terabyte, a memória RAM tem 2 GB, 4 GB, ou seja, capacidade de armazenamento de informação nela. O pendrive tem 8 GB, ou seja, 8 GB, certo? Olha só, gigabytes, tá? E aí, quando a gente está falando de transmissão, é gigabits, tá? É gigabits. Isso é uma convenção. Quer dizer que eu não possa falar gigabits para armazenamento? Pode falar também, tá beleza? Não tem problema. Só que aí você vai ter que fazer uma conversão de byte para bit, tá certo? De byte para bit. Porque quando a gente tem byte, né? O byte é 8 bits. Então, teoricamente, se a gente fosse falar o 8 gigabytes, a gente teria que multiplicar por 8 para encontrar a quantidade de bits, entendeu? Então, é assim, quando a gente está falando de armazenamento, a gente está falando bytes, tá? Pode ver aí. O HD é gigabyte, a memória é gigabyte, tudo é byte. Quando a gente está falando em velocidade de transmissão, é gigabit. Então, a transmissão USB é gigabit, a transmissão de internet é gigabit, tá beleza? Fica ligado aí nessa questão, certo? Questão de número 2, hein? Então, seguinte, vamos aqui na questão de número 2. Vamos ver aqui mais aqui sobre a Funesp, tá? Olha só, embora os discos rígidos, HDs, sejam ainda muito utilizados, as unidades de estado sólido, SSD, tá? Vem cada vez mais sendo utilizados. Isso é uma verdade, tá, galera? O HD é a unidade de armazenamento mais antiga, certo? Muito utilizada ainda, muito presente na maioria dos computadores, tá? Quem tem um computador mais antigo aí, principalmente se for velho, deve ter um HDzinho aí, tá? E o SSD vem substituindo. O SSD é uma tecnologia que ela é mais rápida, ela é mais segura, tá beleza? Ela tem menos possibilidade de sofrer danos do que o HD, tá? Então, olha só, vem cada vez mais sendo utilizados. Comparando os HDs convencionais com os SSDs, tem-se que... Eles estão falando aqui HDs convencionais, né? Porque a gente tem outros HDs especiais. Existe o HD, por exemplo, que você usa no seu computador, e existe HDs, por exemplo, para servidores, existem HD para ambientes de alto desempenho, existem vários tipos de HD. Mas ele está falando dos HDs normais que a gente utiliza no dia a dia. Então, comparado os HDs convencionais com SSDs, tem-se que a vida útil do SSD é maior do que a dos HDs. Olha só, não existe, tá? Não existe nada que indique, né? Pelo menos nos estudos atuais, que um SSD dure mais do que um HD. Não existe isso, tá? São componentes eletrônicos, então assim, a gente não consegue cravar. Um HD bom, ele vai durar muito tempo. A principal diferença entre um e outro é a velocidade de gravação e de leitura de dados, tá? Essa é a principal diferença, certo? Beleza. O consumo do SSD é maior do que os HDs. Não, os HDs consomem mais energia do que o SSD, tá beleza? Isso aqui tá errado. Certo? O preço por bit de armazenamento dos SSDs é menor do que o HDs. Errado, galera. Os SSDs são mais caros do que os HDs. Por quê? Porque eles são mais rápidos, tá? E é uma tecnologia mais nova. Os tempos de leitura e escrita do SSDs são maiores do que o do SSD. Na verdade, olha só.
O tempo de leitura e o tempo de escrita são menores, tá? Menores, tá? Muito atento a isso aqui. Eles são menores, tá? O SSD é mais rápido, então ele gasta menos tempo para ler uma informação. O SSD é mais rápido, então ele gasta menos tempo para gravar uma informação, tá beleza? Então os tempos de leitura e escrita são menores. O tempo para ele ler uma informação no SSD é menor do que no HD. O tempo para ler uma informação no HD é menor do que no SSD. Então só sobrou a letra E. Os SSDs são mais resistentes do que os HDs em relação a movimento, quedas ou interferências magnéticas. Certíssimo. Galera, letra E é a questão correta, tá? Olha só, eu trouxe esse quadro em branco aqui, né? Pra gente pegar essas opções ali e debater aqui, ó. O HD, beleza? Ó, a gente tem um HD e a gente tem um SSD. Beleza? O HD, ele tem esse desenho aqui, ó. O símbolo do HD é basicamente isso aqui, ó. O HD, ele é um dispositivo magnético, tá? O que é isso, galera? O HD, ele tem vários discos aqui. Se você tem um computador que tem um HD, um notebook, se você tirar o HD para fora, se você abrir o CPU e você colocar o ouvidinho ali perto do HD, você vai ver que dá uma zoeirinha de algo rotacionando ali dentro. Igual um redemoinho. O HD, ele tem vários discos, vários pratinhos ali dentro, tá certo? Esses pratinhos, eles armazenam a informação, tá? Esses pratinhos são onde são armazenada a informação, certo? E esses pratinhos, como que a informação é armazenada? Existem vários bracinhos, existem os bracinhos magnéticos, tá? Existem os bracinhos ali dentro do HD, um bracinho mesmo, igual um robozinho desse de linha de produção, tá certo? O que acontece? Esse bracinho, ele vai escrevendo a informação. Imagina uma vitrola, tá? Imagina uma vitrola rodando, como se fosse uma vitrola. Então, o bracinho, tem um bracinho pequenininho lá dentro do HD, e esse bracinho, ele vai posicionando, né, ali nesse pratinho que vai rodando. Existem vários, digamos assim, grãozinhos de arroz, que ele vai riscando esse disco, e ele vai posicionando a informação ali. É um trabalho manual, é um trabalho mecânico, tá beleza? Isso é um trabalho mecânico, manual não, né? É um trabalho mecânico, certo? Então, o HD, ele tem esses pratos que ficam rodando ali dentro, as informações ficam armazenadas ali, como se fosse um disco de vinil, tá certo? E aí dentro do HD tem esses bracinhos, tá? Que vão ali para ficar movimentando a informação que está nesses pratinhos, tá beleza? Então, um bracinho, ele vai ali, faz um risco, e aí ele grava a informação, volta lá, faz outro risco e grava a informação. É assim que funciona, tá beleza? Imagina o risco como sendo aquele aparelho, né, que mede a frequência cardíaca. Ele vai lá e faz um risco no HD e grava a informação. Faz outro risco e grava a informação. Tá beleza? É assim que funciona o HD, galera. É assim que funciona o HD. Ele tem uma pecinha mecânica mesmo ali dentro que fica mexendo para baixo, para cima, tá? Para movimentar, para achar a informação. Tá certo? Então, olha só. O HD, ele tem um problema muito grande. Ele tem esse disco aqui lá dentro, certo? Que fica rodando. E aí tem um bracinho que vem aqui escrevendo a informação, tá certo? Essa informação, ela pode estar aqui no começo ou pode estar aqui no fim. Então, para o bracinho sair daqui para cá, isso aqui tem um custo de tempo, beleza? Então, por exemplo, isso torna o HD mais lento, certo? Porque ele tem que ficar movimentando para frente e para trás, para frente e para trás. Fora que tem outros pratos desse, né? Outro disquinho desse dentro do HD, e aí o braço tem que ficar movimentando para caçar informação, tá certo? Então ele é mais lento, ele é magnético, por quê? Porque essa informação, esse negocinho que passa aqui, essa agulhinha do braço, ela vai movimentando umas areinhas que tem aqui, né? Areinhas é modo de falar, nesse prato, e ela vai posicionando magneticamente, tá certo? Ou seja, é o magnetismo que mantém a informação no HD, tá beleza? É um esquema de magnetismo que vai manter a informação ali dentro do HD. Então a gente chama ele de disco magnético, tá? A gente chama ele de disco magnético. Então o HD, ele é menos resistente do que o SSD por causa desses pratos e desse braço. Porque, por exemplo, se o HD cair, esses braços podem empenar, o prato pode empenar. Se você, por exemplo, usar um computador, um notebook, enquanto você estiver dirigindo o carro,
esse prato ele pode empenar, porque isso aqui, galera, tá rodando lá dentro do disco, imagina, uma vitrola. Só que isso aqui tá rodando a velocidade de, sei lá, 1.200 RPM por segundo. É muito rápido, isso aqui tá rodando muito rápido. Então se você tá lá no carro escrevendo alguma coisa, você passa num buraco, aí o motorista passou num buraco, isso aqui vai bater. Isso aqui bateu, pode empenar, tá beleza? Então, o HD, ele não é resistente por exemplo, a quedas, ele não é resistente a impactos, tá? É claro que tem HDs melhores, mas no geral ele não tem essa resistência, tá certo? Então, os SSDs, eles são mais resistentes, tá? Porque os SSDs, a gente chama eles o quê? De discos sólidos, tá? Eles são sólidos, tá beleza? Eles são gravados por eletricidade, tá? Funciona mais ou menos como um pendrive, tá? O pendrive, ele é uma memória flash, tá? A gente chama ele de memória flash. O SSD é uma memória sólida, ela é mais segura do que a memória do pendrive, tá beleza? Então, o SSD, ele é mais resistente, por quê? Porque ele não tem essas peças mecânicas, tá? Ele não tem essas pecinhas aqui, ele não tem um braço, ele não tem um prato, então ele é mais resistente, tá certo? Então, ele pode cair, você pode usar o notebook, meu notebook tá aqui, ó, posso balançar ele aqui, ó, que eu não tenho problema nenhum. Se você tiver um notebook velho, faz o teste aí, ó, quando você estiver usando ele, ó, dá um tapinha nele assim, ó, não vai estragar não, ou pode estragar, enfim, mas você dá um tapinha nele assim, ó, você vai ver que ele vai travar. Por quê? Porque o HD, ele perdeu a referência de leitura dele. Isso acontece demais. No meu outro notebook, nossa, às vezes eu dava um tapa na mesa, balançava ele e bagunçava tudo, entendeu? Então, assim, o HD, ele é menos resistente, né, do que o SSD. Os tempos de leitura e escrita dos SSD são maiores do que os da HD. Errado, né, galera? Como eu disse para vocês, o HD, tá? O HD, ele tem que percorrer toda essa distância aqui do prato, tá beleza? Para ele encontrar a informação. Então, às vezes, uma informação pode estar aqui, a continuação da informação pode estar aqui, a outra pode estar aqui e a outra pode estar aqui. E aí ele vai ter que percorrer tudo isso aqui, tá beleza? Ele vai ter que rodar o disco e ir encontrando essas informações. Então, ele é mais lento, tá? Ele é mais lento. Os tempos de leitura e de escrita dele são maiores, tá? Até porque também, né? O sistema mecânico, né, ele é mais lento do que esse sistema elétrico que o SSD usa. O SSD, não, ele só vai lá, olha qual é o espaço que tem livre dentro dele e joga lá naquele espaço de memória, tá beleza? É assim que o SSD funciona. Ah, tem esse espaço de memória aqui livre, eu vou lá e gravo direto no espaço de memória livre. O HD não, ele tem que rodar o disco e achar o espaço livre, aí grava nesse espaço e beleza. Aí na hora de ler, ele roda o disco de novo, tá beleza? E aí ele é mais lento, tá? Ele vai ser mais lento. O preço por bit de armazenamento dos SSDs é menor. Não, o SSD é mais caro, tá? O bit do SSD é mais caro. O consumo do SSD é maior do que os HDs. Também não, né, galera? Apesar de ser um sistema elétrico, como aqui eu tenho toda uma engenharia de movimentação de braço, de movimentação de prato, enfim, e o caramba 4, o HD ele consome mais energia, tá? O HD ele consome mais energia do que o SSD, certo? Então quando a gente está falando de HD e SSD, o SSD é muito melhor do que o HD. E fora que ele é o quê? Ele é muito mais rápido, certo? Isso aqui, cara, o grande problema, né? Digamos assim, até a década passada, né, era o tempo de leitura e escrita do HD. Isso aqui era um problema muito grande em computação. O SSD, ele está conseguindo resolver esse problema de leitura e escrita, tá? Cada vez mais a gente tem conseguido desenvolver SSDs menores com capacidade de leitura e escrita maiores, tá certo? Beleza. Questão aí de número 3. Considerando-se principalmente os dispositivos mais recentes, há um tipo utilizado com microcomputadores que deve ser conectado em uma porta HDMI dos microcomputadores. Esse dispositivo corresponde a, olha só, galera, HDMI, tá? HDMI. Música e imagem.
Tá? Então HDMI quer dizer, hoje é dia de. Hoje é dia de música e imagem, tá certo? O HDMI, ele é feito, né, para transmitir áudio e vídeo, tá certo? O HDMI é feito para transmitir áudio e vídeo. Pode ser separadamente ou pode ser simultaneamente, tá certo? Então, o HDMI, ele é utilizado muito em monitores, tá? Os monitores vão utilizar HDMI. Com HDMI, por exemplo, né, eu não preciso mais ter um cabo para transmitir vídeo e um cabo para transmitir áudio. Eu transmito tudo em um cabo só. Então, o HDMI, tá? Ele é utilizado em monitores, tá? Então, eu já consigo transmitir tudo, certo? Ó, impressora não, adaptador wireless não, pendrive não, microfone não. Microfone geralmente vai utilizar ou um cabo USB ou algum cabo P1, P2, P3, enfim, algum cabo desse tipo. Então gravem isso, HDMI hoje é dia de música e imagem. HDMI transmite áudio e vídeo, tá certo? Olha só, então o HDMI é um padrão de conexão, tá? Transmite áudio e vídeo, é o que eu falei para vocês, ó. Ó, não é necessário ter um fio específico para cada coisa mais. Então o HDMI, ele resolve esse problema. Antigamente a gente utilizava muito VGA, né? O cabo VGA, a gente tinha esse cabo VGA aqui, certo? Azulzão. Aí a gente tinha que ter também um cabo de áudio para transmitir áudio. A gente tem também o DVI, tá? O DVI, ele é melhor que o VGA, tá? Ele consegue transmitir resoluções maiores do que o VGA, tá? Geralmente quem joga e tem os monitores mais antigos, um computador mais antigo, vai ter DVI, tá certo? Ele é melhor que o VGA. Mas a gente tem um HDMI que vem substituindo esses dois, tá ok? O HDMI é melhor do que os dois, tá? Ele consegue transmitir mais informações e ele consegue transmitir resoluções maiores e ele está em constante evolução, né, também. E fora que ele transmite áudio, tá? Então já é 2 em 1 o HDMI, certo? Então, ó, VGA azulzinho, DVI branquinho, que esse camaradinho aqui, ó, com 2 setorizinhos, o VGA que vem, inclusive, ó, o desenho aqui, ó, de um V, ó. Tá? E o HDMI, certo? Clássico cabo HDMI, certo? Isso aí sempre vem em prova. Fiquem ligeiros aí. Só. Questão de número 4. Vamos lá. VUNESP falando sobre... Ó, de novo, vocês viram um padrão. A VUNESP gosta de perguntar sobre esses dispositivos. Ela gosta de perguntar muito de HD, dispositivos de armazenamento em geral. Então, os periféricos, o HD, a CPU, a memória. A VUNESP gosta de perguntar, digamos assim, características desses camaradas. Gosta da parte de armazenamento, de velocidade de transmissão. Então, a VUNESP, ela gosta de trabalhar com as unidades de medidas, tá ok? Desses dispositivos de armazenamento. A VUNESP gosta de trabalhar também com tecnologias, né, de transmissão. Qual que é as tecnologias utilizadas para transmitir determinados dados? Qual que é a tecnologia que eu utilizo para fazer determinada conexão? Qual que é a tecnologia que eu utilizo para conectar determinado aparelho? A VUNESP gosta muito disso, tá? Vocês vão ver muitas questões falando sobre tipos de conectores. O conector VGA usa para quê? O DVI para quê? O conector USB usa quando? A conexão Bluetooth usa quando? Então, vocês vão ver muito isso, muitas questões da VUNESP assim. E são questões tranquilas, tá? O que eu falei para vocês? Se vocês souberem o conceito, vocês vão bem, beleza? Então, saibam o conceito. Vamos resolver essa questão aqui, aí a gente dá uma paradinha, toma água e continua, a gente volta para resolver mais questões no próximo bloco, tá? Olha só, um mouse sem fio possui um dispositivo transmissor que envia os sinais de um dispositivo receptor ligado ao computador, tá? Então, peraí, um mouse sem fio possui um dispositivo transmissor que envia os sinais a um dispositivo receptor ligado ao computador. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que existe um mouse, tá? O mouse está aqui, certo? O mouse está aqui. Esse mouse, ele se conecta com um dispositivozinho que está aqui no computador, tá? Isso aqui é um mouse sem fio, ele fica jogando um sinal e ele se conecta com um dispositivozinho que está conectado aqui no computador. Então eu tenho um dispositivo conectado no computador e eu tenho um mouse sem fio, tá?
para o mouse se conectar ao computador, é preciso que esse dispositivo esteja conectado no computador, porque na verdade o mouse se conecta a esse dispositivo, tá certo? Então é isso que ele está falando. Esse receptor de sinais é ligado normalmente a uma porta do tipo USB, né, galera? USB, tá certo? A gente viu ali que DVI e VGA são para transmissão de vídeo, PS2 é áudio, o que eu falei para vocês? Cabo PS2 é áudio não, né? O P2 é áudio, P2, P3 é áudio. PS2 é aquele cabo antigo, tá? Antigo. Mouse e teclado, tá? Aquele que quem é mais velho, né, vai lembrar daquele cabo, um cabo que tinha o conector roxo, o outro cabo que tinha um conector verde, tá beleza? O PS2 é esse cabo antigo, tá? A gente nem usa mais, certo? Então, só sobrou o USB, tá beleza? Esse receptor de sinais ligados normalmente é uma porta do tipo USB. Galera, o Bluetooth não é, porque o que acontece? O mouse se comunica através desse cara aqui, pode ser Bluetooth, tá? Pode ser Bluetooth. Não quer dizer que é, mas pode ser. Então, o mouse, ele pode se conectar a esse dispositivo via Bluetooth. Beleza. Porém, esse dispositivo aqui, ele se conecta no computador através da porta USB, tá beleza? Então, quando eu tenho um mouse aqui, ó, sem fio. Esse mouse aqui é sem fio, tá? Ele tem um dispositivozinho. Eu tenho um dispositivozinho. Esse dispositivo, eu prego ele lá na USB. E aí, eu pregando esse dispositivo na USB, tá beleza? O que ele faz? Ele emite um sinal, Bluetooth, e eu consigo me conectar no dispositivo e ele transmitir as informações. Então, o correto é a letra A, né? USB, beleza? Ó, isso aqui é um mouse sem fio, tá? E esse aqui é um dispositivozinho que vem no mouse sem fio, tá? A gente conecta esse dispositivo lá na USB, tá beleza? A gente conecta esse dispositivo lá na USB, certo? Aí esse cara emite um sinal, geralmente o Bluetooth, e o mouse se conecta nesse camarada, tá? Então, tranquilinho essa questão aí, ó. Esse aqui, ó, são os conectores P2, tá? Que a gente utilizava antigamente. Teclado e mouse, tá beleza? Teclado e mouse. Se eu não me engano, o teclado era roxo e o mouse era verde, tá beleza? Olha só, vou dar uma pausa pra gente tomar uma água, dar uma descansadinha e daqui a 5 minutinhos a gente volta para continuar a nossa aula resolvendo mais questões aí sobre hardware e software, tá beleza? Então, dá uma descansada, dá aquela aliviada na mente, tá? Processa. Até agora foi facinho, tá? Foi tranquilo as questões e a gente volta para encerrar a nossa bateria de questão. Um grande abraço, até daqui a pouco. Até mais!
Fala comigo, meu jovem, estamos de volta. É o seguinte, pegou sua água, deu aquela esparecida, deu aquela aliviada, tá de boa, tá tranquilo? Então vamos continuar, tá? Lembrando o seguinte, descrição a gente tem Monsterflix, certo? Então se você quiser acompanhar essa e outras aulas lá no Monsterflix, a gente tem separadinho para você. A gente tem os nossos cursos aqui embaixo, então se você quer CPCSP, irmão, vai no curso, vai lá que vai estar filé, vai estar de boa. Então você tem todas as informações na descrição. Vai lá, confere os links aí, grupo no WhatsApp, enfim, contato com os nossos vendedores, vai na descrição e pega as informações. Lembrando que se você assistiu até agora, deixa seu like, deixa seu joinha e a gente vai continuar resolvendo questões, tá? Olha só, assinale a alternativa que contém apenas elementos de hardware, tá? Então apenas elementos de hardware. Galera, mamão com açúcar, né? O que é hardware? Hardware é o que você chuta, tá beleza? Hardware é aquilo que você consegue socar. Quando você tá bravo, você soca. É o hardware, aquilo que é físico. O que é o software? É aquilo que você xinga. Como você não pode socar, você xinga. É aquilo que é lógico, é a parte lógica, tá? Então a gente falou, anota aí, hardware, parte física, software, parte lógica, tá? O hardware, você pega nele e coloca no computador, tá certo? Você compra ele e coloca no computador ali, você instala ele manualmente. O software, você vai em algum lugar, baixa ele do seu sistema operacional e instala no sistema operacional, tá certo? Então a gente tem hardware e software, tranquilo, tá? Então essa questão é tranquila. Assinar alternativa que contém apenas elementos de hardware, teclado, mouse e CPU. Bora, achamos aí já. Letra A. Olha só, galera, CPU nesse caso aqui, né? A CPU, ele não tá falando do gabinete, tá? Lembra que eu falei para vocês? A gente tinha um costume, né, antigamente, de chamar o gabinete, que é essa caixa aqui, né? A gente tinha o costume de chamar este camarada aqui, ó, de CPU, tá beleza? Esse cara aqui, ó, não é a CPU, tá? Esse camarada aqui não é a CPU, esse cara é o gabinete, certo? Aonde está a placa de vídeo, aonde está a placa-mãe fixada, né, os HDs, tudo ali, esse caixote aqui é o gabinete. A CPU é o processadorzinho que está lá dentro da placa, está fixado na placa-mãe, tá certo? A CPU, tá? É a unidade de processamento, tá beleza? A CPU, né? A CPU é a unidade de processamento, né? Na verdade, dentro da CPU tem a unidade de processamento. Então a CPU, ela é responsável por esse processamento do computador, tá certo? Então a CPU que vai receber todas as informações, processar as informações e transmitir resultados para o usuário, tá certo? Então quando a gente fala de CPU, beleza? Correto a letra A gente está falando desse camaradinho aqui, ó, do processador, tá beleza? Quando a gente fala de CPU, a gente fala do processador, tá? Aí dentro da CPU, né? Dentro da CPU, a gente tem três camaradinhas lá dentro da CPU. A gente tem a ULA, tá? Unidade lógica aritmética, tá beleza? Unidade lógica aritmética, que é quem faz as operações matemáticas. A gente tem a UC, tá beleza? Que é a unidade de controle, tá beleza? Que é responsável por distribuir as tarefas. Então a gente tem lá dentro da CPU, a gente tem essas três estruturas: a ULA, que é quem faz os cálculos matemáticos, a UC, que é quem distribui as tarefas, né, ali na CPU para cada coisa, e a gente tem os registradores, tá? Que são as memórias utilizadas lá dentro do processador, tá beleza? Os registradores. O registrador, galera, é o tipo de memória mais rápido e mais caro que a gente tem hoje em sistemas, em computação, tá? Quando a gente tá falando de computação, os registradores são as mais caras, porém são as mais rápidas, tá? Então, geralmente, esses registradores, eles vão estar ligados ao processador, porque o processador é o equipamento mais rápido do computador, então ele precisa de memórias rápidas associadas a ele, tá? Então, a gente tem dentro da CPU, tá beleza? A unidade de processamento, tá? Dentro da CPU, a gente tem a unidade de controle, a gente tem a unidade aritmética lógica e os registradores, tá beleza? E aí como é que funciona? A gente dá um dado, esse dado é processado, ele é armazenado na memória principal, tá beleza? E ele na verdade, na hora que ele sai, né? Parte dele é armazenada na memória principal, parte dele vai retornando ali para a aplicação. Então a CPU, ela recebe o dado, processa e dá uma saída nesse dado, tá certo? Tudo que a gente faz é
processado pela CPU. Então, se você dá um clique no mouse, essa informação entra na CPU, ela processa essa informação e reflete o clique na tela, tá? Todas as informações são processadas pela CPU. Tudo que você faz é processado pela CPU, tá? Um computador, né? Às vezes ali dentro de um processador você vai ter várias CPUs, tá? Você pode ter várias CPUs, vários núcleos, tá beleza? Então, saiba que quando a gente está falando da CPU, né, a gente está falando dessa estrutura que vai ter unidade lógica de processamento, vai ter uma unidade aritmética de processamento, né? Uma unidade de controle e uns registradores. E elas vão receber os dados, processar e dar saída nesses dados para o computador, tá beleza? Questão de número 6. É um tipo de mouse que utiliza um LED como emissor de luz, sendo essa luz captada por sensores conforme se movimenta o mouse. Esse tipo de mouse é conhecido como, olha só, hoje em dia, tá? Hoje em dia a gente tem dois tipos de mouse, o laser e o mouse óptico, tá? Mouse laser e o mouse óptico. Os dois mouses utilizam a emissão de luz, tá? Os dois mouses trabalham com emissão de luz. A diferença de um para o outro é a fonte dessa luz. Então, esse mouse de hoje aqui, ó, tem uma bolinha aqui que emite luz, tá? Tem um negocinho aqui que vai emitir uma luz, um feixe de luz. Certo? Então a gente tem dois tipos de mouse, o de laser e o óptico, tá? De laser e o óptico. Antigamente a gente tinha um que tinha uma bolinha, tá? Quem é mais antigo vai saber, um mouse que tinha uma bolinha, você rodava, a bolinha ia rodando, e aí a bolinha sujava tudo, virava uma nojeira, virava uma bagunça toda. Hoje a gente tem mais só o laser e o óptico, beleza? Show de bola. Qual que é a diferença de um para o outro? O mais básico de todos é a fonte de emissão dessa luz, tá? Os dois são mouses que trabalham com a questão da emissão de uma luz, e essa luz vai permitir se localizar onde o cursor tá beleza? E os dois trabalham com uma fonte de emissão de luz diferente. Um trabalha com emissão utilizando LED e a outra utilizando um laser, tá certo? Então, o mouse laser utiliza uma fonte de laser e o mouse óptico utiliza uma fonte de LED, tá beleza? Então, o mouse óptico, ele utiliza uma fonte de LED, tá certo? O mouse LED, ele é menos preciso do que o mouse laser, tá? O laser, ele é mais preciso, ele consegue ser mais preciso do que o mouse óptico, tá beleza? Então, quando a gente falou da fonte de emissão ser um LED, a gente está falando do mouse óptico. Quando a gente falou da fonte de emissão ser um laser, tá beleza? Ó, ele vai utilizar um laser infravermelho, certo? Um laser infravermelho. E ele é mais preciso, o mouse laser é mais preciso do que o mouse óptico, certo? Tranquilão aí, ó. Outra questão bem tranquila. Olha só. Assinale a alternativa que contém apenas termos usados para indicar o espaço em disco utilizado para armazenamento de dados. Galera, já vimos isso, né? Armazenamento de dados é bytes. Então, ó, megabytes, beleza? Megahertz não. Kilobytes e megabytes. Tranquilão, beleza? Olha só, hertz, tá, galera? Essa unidade aqui de hertz a gente utiliza, né, para calcular, né, por exemplo, a velocidade de um processador, tá? O hertz, ele tem a ver com a quantidade de voltas por ciclo, tá beleza? O hertz, ele tem a ver, tipo assim, quanto que esse processador, quantas voltas, digamos assim, que esse processador consegue dar em um ciclo de clock que a gente fala, né? Então, em uma unidade de tempo, quantas vezes que esse processador consegue passar aqui, digamos, imagina que tem um circuito de Fórmula 1, aí pensa assim, em um minuto, quantas voltas um carro de Fórmula 1 consegue dar nesse circuito, tá certo? Isso aqui seria como uma unidade de hertz, tá? A medida de hertz a gente utiliza muito em processador, tá beleza? Megahertz, a gente utiliza muito em transmissão de rádio, tá? Quando a gente tá falando de radiofrequência, a gente utiliza hertz, tá beleza?
Então, falou em transmissão de radiofrequência, clock de processador, a gente utiliza megahertz. Então, processador de 1 GHz, de 2 GHz, tá beleza? Então, a gente está falando de velocidade, né, de clock, tá? Enfim, só precisa saber que quando a gente fala de processador, velocidade de processador é megahertz, tá? Velocidade de processador é megahertz, certo? E armazenamento kilobytes, tá certo? Beleza. A transferência, galera, a transferência da memória principal, até quando a gente está trabalhando entre a transferência de dados da memória principal para o processador, tá? A gente também trabalha com hertz, tá? Porque aí a gente trabalha no clock do processador, tá beleza? Então, a memória principal, a memória RAM, tem, por exemplo, consegue armazenar, sei lá, 4 GB, então consegue armazenar 4, 8, 12 GB, e ela conversa a uma velocidade, por exemplo, de, sei lá, 3 GHz com o processador. Então o processador ele tem 17 núcleos lá, cada um com 1 GHz, e a memória RAM tem um processador lá de 3 GHz, por exemplo. E aí a memória RAM conversa com o processador na velocidade de GHz, tá certo? Às vezes ele pode trazer também que a memória RAM, ao receber os dados, recebe os dados não sei quantos GHz, tá ok? Então, quando a gente está trabalhando com memória RAM, também pode vir a questão do gigahertz. É muito incomum, tá? Geralmente não vem, mas lá nas especificações da memória RAM a gente tem a quantidade de hertz que ela processa, né? Ou seja, a quantidade de velocidade que ela faz por ciclo de clock, tá? Porque a memória RAM é o dispositivo de hardware que conversa direto com o processador. Então, os dois têm que usar uma velocidade que seja, uma unidade de medida de velocidade, né? Que seja parecida, tá certo? Em uma impressora a jato de tinta colorida, há normalmente 4 cartuchos de tinta em seu reservatório, cujas cores são além do preto. Olha só, galera, isso aqui é uma questão seguinte, o Brasil é nosso, tá? Por quê? Vai medir conhecimento? Teoricamente não, mas isso aqui já vem de prova de polícia, tá? Já vem de prova de polícia e a gente resolve ela. Porque o que acontece? A banca gosta de perguntar muita coisa de impressora. Os tipos de impressora, qual que é a impressora matricial, qual que é a impressora laser, qual que é a impressora térmica, impressora não sei o que e tal. A banca gosta de perguntas de impressora, tá? Gosta. Isso aqui caiu numa prova policial. Então ela quer saber quais os 4 cartuchos de tinta, tá? Da impressora jato de tinta, certo? Então quando você tem aquela impressora mais antiga, jato de tinta, aquela HP zona, grandona assim, que você coloca a folhinha, ela sai, estraga, que é uma beleza, ruim pra caralho. Quantas vezes uma impressora daquela já não deu problema? Se você tem uma impressora daquela que durou mais de 1 ano, você é um gênio, você é o melhor do Brasil. Uma gambiarra. Cartucho de tinta é caro pra caceta. Você paga R$100 na impressora, R$300 de cada cartucho de tinta. E são 4 cartuchos que dura 10 impressões, tá? É a impressora jato de tinta, certo? Mas eu vou te falar, trocar o cartuchinho da impressora é gostoso demais. Você coloca o cartuchinho ali, tá, encaixa ele, sobe, desce, tira, pá, gostosinho. Mas é uma merda a impressora, certo? Então a gente tá falando daquela impressora antiga, que a gente colocava os cartuchos. Existiam 4 cores, tá? Existe a cor preta, existe a cor amarela, e existem 2 outras cores que a gente chama de magenta e de ciano, tá beleza? A gente tem 2 outras cores, que são a magenta e a ciano. Provavelmente vocês já ouviram falar nessas cores, tá? Ó, a ciano é esse azul água e a magenta é esse verde, esse roxo rosa aqui, tá beleza? Então quando a gente está falando desses cartuchos de tinta da impressora jato de tinta, a gente tem essas cores aqui, tá? Basicamente, né, todo cartucho de tinta colorida é baseado nessas 3 cores aqui. E aí, a partir dessas 4 cores, né, a partir dessas cores a gente consegue fazer todas as outras, beleza? O tipo de impressora que utiliza toner como material de impressão é conhecida como impressora a laser, certo? Se a gente utiliza toner, a gente está falando de impressora a laser, tá? A impressora jato de tinta, ó, utiliza cartuchos de tinta.
A impressora laser utiliza toner, tá beleza? A impressora laser, ela utiliza toner, certo? Essas impressoras mais recentes, que geralmente, né, a maioria delas imprime só preto e branco. É claro que existe toner colorido, mas a maioria imprime preto e branco. É outra impressora que dá um problema do caralho também, tá? No geral, a impressora é um bicho que dá muito problema. O inferno de negócio para dar problema é a impressora, tá? A gente tem as impressoras de impacto ou matriciais, né, que é a mesma coisa, as de jato de tinta que a gente viu, e as impressoras térmicas, que é essas impressoras que vocês, por exemplo, vai em algum lugar comprar e o cara imprime um cupom fiscal em uma impressora térmica, tá? Um cupom de compra que vem naquela impressora pequenininha é a impressora térmica. Ó, aqui a gente tem a impressora matricial ou de impacto, tá? Isso aqui você vê muito em contabilidade, tá? Em escritório de contabilidade, quando os caras vão emitir nota fiscal, contra-cheque, tá beleza? Contra-cheque, os caras imprimem impressora matricial, tá? É uma impressora antiga, mas é uma impressora confiável, tá beleza? Então é muito utilizada para imprimir empenho de prefeitura, essas coisas, tá beleza? Impressora material, aqui é a impressora térmica, tá beleza? Ó, essa impressorinha, ela é bem rapidinha, bem facinho, consome pouca energia, pouca tinta, tá? Então ela é utilizada aí nas empresas para fazer o quê? Para fazer a impressão aí de qualquer extrato, enfim, nota fiscal, essas coisas, beleza? E para finalizar, né, dois tipos de impressoras disponíveis no mercado são, que a gente viu, né, jato de tinta e a impressora laser, beleza? Ó, jato de tinta e laser, a gente já viu, ó, que são essas duas impressoras aqui, ó. Essa aqui é a jato de tinta, tá? Aquela HP antigona, clássica, ruim pra caralho. E essa aqui é a impressora laser, tá beleza? Essa aqui é a impressora laser, ela já é maior, o toner dela é maior, tá? É grandão o toner, e a jato de tinta é o tonerzinho pequenininho, tá? As duas são ruins iguais, tá beleza? Não te aconselho a ter impressora. Vai no copiador, imprime, é melhor do que você ter uma impressora na sua casa, certo? Essas aí foram as questões de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado para vocês. Acabei prolongando um pouquinho aqui, tá? Empolguei demais na apresentação, mas espero que tenha sido uma aula proveitosa para você e que você possa tirar como base aqui para você estudar, para você se orientar aí na hora de fazer a prova, tá certo? A gente passou aqui pelos pontos, vocês viram o que a banca cobrou nos últimos concursos, tá? Isso aqui são questões recentes da banca, então a gente se orienta pelaquilo que a banca vem cobrando. É muito difícil a banca sair deste caminho, tá? Pode ser que aconteça, pode, mas ela vai trazer questões nesse caminho. Vocês viram que não são questões difíceis, basta estudar, basta saber o básico, tá beleza? Você sabe o básico e aí você vai evoluindo, tá certo? A gente se vê numa próxima aula, é tudo nosso e nada deles. Aquele abraço!